Então, bora lá, sejam muito bem-vindas para esse nosso encontro, onde a gente está estudando o livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Hoje nós vamos inserir o segundo hábito. O hábito da semana passada foi seja proativo. E aí, quem não acessou, acessa a gravação que está aqui disponível ainda no YouTube. E essa aula, de modo muito especial, ela não vai ficar disponível por muito tempo, porque eu tenho um presente no final. Então, esta aula você tem que aproveitar o quanto antes e pegar os seus ensinamentos aqui desse hábito, tá? Então, o segundo hábito que ele propõe é comece com o objetivo em mente. E ele fala que esse hábito, ele é o princípio da liderança pessoal. Ele fala que existe um movimento da liderança coletiva, mas nesses 3 primeiros hábitos que a gente está estudando, ele fala muito especialmente das vitórias particulares. Ninguém alcança vitória pública, grandes feitos, se não vencer os próprios bloqueios, os próprios obstáculos, os próprios desafios. Então, ser proativo, a forma como ser proativo, a gente viu na semana passada, e hoje a gente vai ver comece com o objetivo em mente. Mas como definir esse objetivo? É o que nós vamos fazer aqui agora. Então, o que você vai fazer? Você vai fechar os seus olhos, recostar suas costas, se você puder, na cadeira. Vai posicionar os seus braços relaxadamente, seja sobre suas pernas, seja sobre o braço da sua cadeira. E você vai fazer 3 respirações profundas. Respira, infla todo o seu pulmão. Inspira. E vai colocando aí no teu coração que você vai adentrar a um ambiente. Eu já vou falar qual é. Fecha seus olhos. Faça mais uma respiração profunda. Inspira. E agora você vai chegar num velório. Observe as pessoas que estão nesse lugar. Observe como você se sente ao chegar nesse lugar. Visualize essa cena. Agora você vai se aproximando do caixão, vai se desviando das pessoas. Ninguém te vê. Ninguém te vê. E quando você chega lá pertinho do caixão, lá está o seu corpo. É o seu velório. Você não tinha se dado conta que foi o último dia da tua vida. E você observa a sua volta. Quem são as pessoas em volta desse caixão? Quem são as pessoas que estão nesse velório? Gostaria que você elegesse, pensasse a primeira pessoa que vem na tua cabeça, que seja um membro da sua família. Quem é essa pessoa? Registra ela bem aí na sua mente. Agora eu quero que você imagine alguém do seu convívio de trabalho. Quem do seu trabalho está aí por primeiro? Que você consegue ver? Consegue ver o semblante dessa pessoa?
Como que ela se sente em relação à sua partida? O que você está vendo? E como um amigo ou uma amiga do seu círculo íntimo, quem está aí? Um membro da sua comunidade, seja religiosa, seja um membro de uma comunidade onde você atua como uma voluntária, seja no grupo de artesanatos, de estudo. Quem é a pessoa que vai falar sobre você, da sua participação comunitária? Como você se sente? E agora, olhando tudo à sua volta, olhando esse corpo, qual é a sensação que você tem de missão cumprida, ou que você foi muito cedo, ainda tinha muito o que fazer? Qual é a sensação que o teu corpo registra se esse fosse o último dia da sua vida? O que essas pessoas que você viu aí diriam de você? Que tipo de filha, que tipo de mãe, que tipo de esposa você foi? Que tipo de profissional, que tipo de amiga? O que que eles diriam a respeito de você? Que tipo de membro, participante, atuante de uma comunidade? Agora eu quero que você vá saindo pela porta que você entrou, olhe para trás e se despeça. Dê um sim absoluto no teu coração para tudo que foi como foi. Respira profundamente, assenta sua mão no seu coração e sinta o pulsar da vida em você. Respira fundo e sente como você se sente, como o teu coração pulsa em saber que está viva. Você de fato não sabe o dia da sua morte. Temos uma senha da morte cujo número só o Criador sabe. Mas ao abrir seus olhos, você vai escrever algo, registrando qual foi a frase, a palavra que cada uma dessas pessoas falaram a seu respeito. Registra se você se sentiu em paz, se você ainda tinha algo para fazer, o que era? Eu vou dar 2 minutos para vocês escreverem um pouquinho. Mas sinta o seu corpo vivo, presente. Sinta o risco da caneta no papel. Sinta a vivacidade
desse momento, dessa respiração, desse dom que você tem, essa habilidade da escrita. Podem registrar. Vou seguir a gravação. Então, para você que está assistindo a gravação, pause esse vídeo, se dê 2 minutos e faça o exercício. Ele é fundamental para instaurar esse hábito. No livro, ele diz o seguinte, eu peguei aqui o trechinho do livro. Ele fala que nada pode... vou ler exatamente o que está aqui. Quando você tem esse objetivo claro em mente, tudo que faz diariamente está alinhado com o seu objetivo principal e mais importante. Isso que a gente fez aqui é o princípio, é a base, pilar central desse hábito. Comece com um objetivo em mente. Não é qualquer objetivo. Quando a Dani se determina a finalizar o mestrado e toda a dissertação dela, tem um objetivo que está para além do mestrado. Não é só cumprir uma tabela. Então, quando a gente começa a olhar para o fundamento desse hábito, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Está me levando para aquele dia? O dia que eu quero, do como eu quero ser lembrada? A pergunta que tem que guiar o nosso dia é pelo que eu quero ser lembrada. Isso determina quais são as ações que eu vou fazer ao longo do meu dia, começando com um objetivo em mente. Não é o objetivo do curto prazo, de eliminar 10 quilos, de beber X água, de ter X clientes, do faturamento, não é sobre isso. É pelo que eu vou ser lembrada depois de alcançar tudo isso. Começar por um objetivo em mente para o livro, para esse autor, não é o objetivo do curto prazo. É você desenhar na tua cabeça, ele traz inclusive uma analogia da construção. A gente viu na aula passada que existe o ponto da criatividade no poder da escolha. Ele fala que tudo, absolutamente tudo que se materializa na forma do humano, ele divide o ser do humano. Inclusive, falei isso no comecinho da aula, na pré-aula com a Dani, né? O ser do humano. O ser é o intangível, é o imensurável. O que nós deixamos na nossa passagem nessa terra é quem somos. Já ouviram aquela frase, caixão não tem gaveta? Viva como se fosse o último dia. Não está dizendo para você sair fazendo 10 mil loucuras e gastar tudo. Não, não é sobre isso. O ser, ele é o intangível, mas é o ser, é a sua potência dentro do seu ser, da sua autovalorização, de quem você se percebe, que dá conta de fazer e tornar algo tangível, algo palpável.
E aí, a partir do ser que você faz, que você tem, e você deixa um legado nesse ter. A gente não fala de ter só resultados financeiros e resultado palpável. Vou dar um exemplo disso. Eu atuei 12 anos numa comunidade religiosa, né? Atuando firme, tava lá, reuniões, coordenação e não sei o que, tarará. Tem um amigo meu que ele é atuante e hoje ele é coordenador nessa comunidade. E um dia a gente estava conversando e olha, já tem em 2015, não, 2015 eu me afastei um pouquinho, depois eu voltei, mas acho que foi lá pelo ano de 2019 eu me afastei dessa comunidade. 2019 veio a pandemia, eu mantive ainda algumas tarefas online e depois eu me distanciei de vez. Olha só, a gente está em 2024, né? São 3, 4, 5 anos. 5 anos que eu estou longe da comunidade. E aí, um dia a gente estava conversando, ele falou assim: até hoje, nas reuniões de conselho, nas reuniões decisivas, tem pessoas que lembram da sua postura e falam: se a Luana tivesse aqui, as coisas não estariam fluindo desse jeito. Eu deixei um legado, eu deixei um resultado naquele lugar. Então, quando eu ia e tinha um objetivo em mente, era o que eu queria deixar, apesar de eu não estar. Entende por que o exercício? O que eu quero deixar quando eu não estiver. Não é só herança financeira. Qual herança, qual minha pegada que eu quero deixar na vida das pessoas que cruzar o meu caminho. Quando ele fala comece por um objetivo em mente, é isso que ele está trazendo. Tudo bem? Então, o que ele diz aqui? Que quando você tem esse movimento, ele diz assim, ó, cada atitude, cada dia da sua vida contribui de modo significativo a concretizar essa visão que você teve aí. Quando a gente imagina, o que as pessoas estão falando a meu respeito? Que tipo de filha, que tipo de esposa, que tipo de mãe? É esse movimento. Quer dizer que isso é imutável? Com certeza não. Exatamente esse é o movimento da criação do hábito. Aqui ele traz um ponto, inclusive, que eu acho que tá lá mais para o final da aula, mas eu vou dar um spoiler para vocês. Ele fala assim, né? Como que a gente muda? Que ele tem muitas pessoas têm dificuldade de mudança. Ah, ou eu já tô velho, ou já é tarde, ou já não sei o quê. Quando a gente olha para o final da nossa vida, o que a gente quer, o que a gente busca com aquela. Qual é o que eu quero, pelo que eu quero ser lembrada? Ele fala que nunca é tarde, isso eu também acredito, né? Que nunca é tarde para você reescrever a sua história. Quando? A cada dia. Quando você acorda, você tem uma nova oportunidade. Agora, qual é o grande X da questão que ele traz nesse capítulo? Que muitas vezes a gente não. Ele, inclusive, tem uma frase dele que eu carrego para a vida, que é assim: todo mundo tem o poder da escolha. O que acontece é que muita gente esquece. E aí a imposição da vida se faz. Seja pela demanda do outro, que a gente não consegue colocar limite, seja pela demanda de um cliente, seja a imposição da vida se faz. Então, se eu não estou clara dentro do meu objetivo em mente, se eu não sei o que eu quero, pelo que eu quero ser lembrada, naturalmente escolhas vão ser feitas. E aí ele traz esse ponto da dificuldade da mudança. Porque ou a gente faz escolhas pela vontade deliberada, que foi o que a gente viu semana passada, para mudar os resultados, ou a gente faz escolhas em respostas automáticas pelo estímulo externo. Porque alguém curtiu em nós algo. Ah, mas Lena, você sempre foi a mãezona que dava tudo e parava tudo para os filhos. Então, se isso fica infundido na Lena e ela não pode, ela não se sente, não se permite reescrever esse papel, esse novo olhar para o papel,
ela pode querer ter um objetivo em mente de ser lembrada por um legado que ela não vai conseguir porque ela ficou aprisionada por algo que impuseram para ela. Vocês entendem isso que eu estou falando para vocês? Então, esse é um ponto da mudança. Ele fala que nenhuma mudança supera saber o que você verdadeiramente quer. Nenhuma mudança supera saber o que verdadeiramente queremos. Aquilo que verdadeiramente queremos, pelo que nós queremos ser lembrada, isso se torna o ponto mais importante. Isso direciona as nossas escolhas. E isso nos conecta com o hábito da semana passada. A proatividade, tanto que ele traz um ponto aqui que eu achei surreal, que ele diz assim, a proatividade, ela está ligada com a nossa capacidade criadora. Eu quero achar aqui, ó. O hábito 1 diz que você é o criador da sua realidade. O hábito 2 é quando você usa a sua capacidade criadora para usar a imaginação. Então, nesse hábito 2, eu estava contando isso, esqueci de concluir o raciocínio, que ele diz que tudo que é criado no mundo humano, né? Eu comecei a falar do ser e do humano, tudo que é criado na forma física, a manifestação, a consolidação, a materialização, ela primeiro existiu na cabeça. Ela primeiro existiu na imaginação. Todos os grandes feitos, ninguém criou nada do nada. Tudo primeiro foi criado na imaginação. Então, nós temos 2 pontos de criação. Primeiro, a imaginação, e aí eu falei que ele estava dando exemplo da casa. Você idealiza uma casa, você imagina, você pensa em quantos cômodos, em quantos quartos, se a cozinha vai ser integrada, se vai ser fechada, como que vai ser essa casa? Aí quando você imagina e tem essa visão muito clara na tua cabeça, você vai contratar um engenheiro, vai contratar lá o designer de interiores. Você vai conseguir descrever para ele e ele vai concretizar aquilo que você está descrevendo numa planta. Só depois entra a manifestação disso. Só depois você vai colocar o seu primeiro tijolo na obra. Se a gente começa ao contrário, assim como muitas vezes a gente faz em relacionamento, assim como muitas vezes a gente faz com filho, a gente acaba gastando o nosso tempo, nossa energia e nosso dinheiro para corrigir a rota. Então, começar com o objetivo em mente é encurtar, não encurtar o caminho do processo, porque isso a gente tem que passar, mas a gente encurta o tempo. A gente encurta gastar o tempo, energia e dinheiro no que não faz sentido, do que não leva para aquela direção. Tem uma imagem no livro que eu não achei para mostrar para vocês aqui, mas é que ela é uma imagem de 2 setas cruzadas, assim, ó. Imagina que você está numa estrada e tem 2 setas cruzadas. Uma, ele diz que é a criação da sua realidade segundo o que lhe foi imposto, pelos seus condicionamentos, pelas circunstâncias, pelos hábitos disfuncionais, por aquilo que você só faz por fazer. E a segunda seta, é o caminho que você escolhe deliberadamente. Então, começar por um objetivo em mente é exatamente o princípio por trás desse hábito é você ter a clareza de qual é a sua missão nessa terra. Tá fazendo sentido aqui para vocês? O que ele traz aqui de importante para esse desenvolver dessa habilidade, desse hábito e ele ser enraizado em nós? Ele conta aqui uma diferença entre liderança e gerenciamento. Esse hábito, o hábito 2, comece com um objetivo em mente, ele trata do hábito da liderança pessoal. Não é da liderança do outro, é da liderança pessoal. E onde que ele aplica isso?
Vou compartilhar aqui para vocês verem. Eu separei o slide da semana passada. Só para recapitular aqui para vocês. Aqui. Olha aqui o que ele traz. A liderança pessoal está focada nesse círculo do meio, que é o poder da escolha, que nos é dado. Muitas vezes a gente esquece. Então, ele fala assim, ó, a gente cria a nossa realidade, ponto. Isso é um ponto enfático no livro. A pessoa que é altamente eficaz, ela usa as 4 dons que nos torna essencialmente humanos, mas ela usa principalmente a criatividade, a imaginação criativa. O estímulo externo ela vai receber. Isso aqui, para quem assistiu a aula passada, vai ver que isso aqui é zona de interferência, aonde você não tem controle. A gente não tem controle dos estímulos que vão bater na nossa porta, mas a gente tem controle no poder da escolha. Entre estímulo e resposta existe o poder da escolha. Então ele fala que o seja proativo te torna criador, como ele falou. Eu vou falar da minha experiência própria. Ser proativa, inclusive no controle dos estímulos externos, daquilo que estava no meu comando. Eu não tenho como responder, eu não tenho como controlar um cara que me fechava quando eu estava de moto. Mas eu tenho o poder, vou dar um exemplo sobre isso, né? Eu tenho o poder de decidir qual caminho. Se eu experimentar, olha a imaginação criativa, e se eu experimentar o caminho outro, XYZ? Que eu tenha menos trânsito de carro, que eu passe por menos avenidas, que eu seja menos fechada. Eu não posso impedir o carro de me fechar. Mas eu posso ser proativa na escolha do caminho. A decisão, o hábito em mente, o meu objetivo em mente era não ser explosiva no meio do trânsito. Eu era extremamente explosiva. Eu xingava, eu falava, eu era terror. Mas eu podia morrer com um tiro na cabeça, porque o povo no trânsito mata. Eu não queria morrer. Então, começar por um objetivo em mente. Eu tenho moto, eu uso moto. Não quero morrer. Não quero ser atropelada. Não quero morrer com um tiro na minha cabeça. O que eu preciso fazer? Proatividade. Eu sou criadora da minha realidade. Eu posso eu tenho algum nível de controle nos estímulos, mas eu não tenho todos. E aí, o que ele fala? Que o hábito de hoje, ele está intimamente ligado a sua autoconsciência e criatividade. A liderança pessoal está aqui, ó, na autoconsciência, como eu reajo a esse estímulo, deixa eu me observar de fora, mas como eu posso mudar isso? Qual é a melhor ação que eu preciso tomar para colher novos resultados? Então, a escolha deliberada, a escolha independente, que está alinhado com esse hábito, é quando eu olho, vem um estímulo externo, vem alguém lá, vou dar um exemplo aqui da Lena. Vem alguém lá e fala assim, Lena, eu quero que você me ensine a fazer, vou dar um exemplo hipotético aqui, que talvez até seja mais para o futuro, né? Quero que você me ensine a fazer os sabonetinhos de coração. Eu não quero aprender mais nada, só isso, porque eu tenho o casamento, alguém de alguém que eu conheço, mas eu não quero pagar. Isso parece uma oportunidade, mas talvez ela esteja disfarçada de uma cilada. Porque talvez seja uma oportunidade que é um estímulo externo, que, nossa, eu vou poder ensinar alguém. Mas essa pessoa vai se tornar minha cliente? Por que ela não quer aprender e se aprimorar mais? Por que ela não quer aprofundar no conhecimento, nas técnicas e nos porquês e não sei o quê? Aí isso vai me tirar do que eu estou fazendo à noite, que eu estou estudando, isso vai me tirar do foco de fazer feiras, exposições? Como que eu defino se é uma oportunidade ou se é uma cilada? Tendo o meu objetivo em mente.
Quem eu quero me tornar? Na prática do meu trabalho, vamos dizer que a Lena queira se tornar uma distribuidora. Ensinar uma pessoa a fazer um sabonete, um tipo de sabonete, talvez não seja uma oportunidade nesse momento. Entende aqui como que é escolher, mesmo quando algo parece bom? Porque há muitas coisas que vão parecer bom, mas isso leva você para realizar o seu objetivo, aquilo que você tem em mente? Esse é o grande X da questão. Vou voltar aqui para o meu resumo. Tudo bem? Então, o primeiro hábito tem a ver com você ser criador da sua realidade. Segundo hábito, você ter o poder da escolha. Escolha independente, deliberada, a partir da sua autoconsciência, da sua criatividade, da consciência, que a gente viu semana passada. E aí, o que ele diz? Que a liderança é diferente de gerenciamento. Não tem como a gente gerenciar algo se a gente não sabe o que é esse algo. O que ele diz aqui? Que liderança é a escolha do que fazer, em direção daquilo que você quer. Então, é a escolha do que fazer. O que fazer. O que te leva naquela direção. Na semana que vem, no hábito 3, ele vai mostrar o como fazer. Aí entra o ponto do gerenciamento. A gente só dá conta de gerenciar aquilo que a gente sabe o quê. Se eu não sei para onde eu estou indo, como que eu gerencio uma viagem? Se eu não sei como que eu gerencio a mala, qual mala, que tipo de roupa, entende? Se eu quero colher manga e eu não sei abrir a cova, escolher a semente da mangueira, eu não vou colher manga. Então, ele fala que muitas pessoas se perdem nessa mistura entre liderança e gerenciamento, porque são duas formas de criar a nossa realidade. Só que elas se conversam. Só que a gente só vai dar conta de gerenciar aquilo que a gente sabe o quê. A Dani estava conversando comigo no pré-aula. 3 etapas de um processo. Ela tem que saber o quê para saber qual vai ser primeiro. Senão, não resolve. A Oprah, vocês conhecem a Oprah? Oprah, lá dos Estados Unidos? Ela tem uma frase que ela fala assim: você pode ter tudo que você quiser, mas não ao mesmo tempo. Então, a gente precisa tomar as decisões do que eu estou fazendo hoje para alcançar aquele meu objetivo de longo prazo. Eu posso ter tudo, mas não dá para ter tudo ao mesmo tempo. A gente precisa fazer escolhas para a gente caminhar no progresso. A gente viu isso lá nas primeiras aulas. Os hábitos são progressivos. A Lena está indo para o âmbito do relacionamento, daqui a pouco ela vai para o âmbito da distribuição, ou talvez do ensino, e depois da distribuição. A gente não sabe qual vai ser o processo e o caminho, mas existe um processo. Inclusive, é sobre isso o meu presente de hoje. É um processo. Entende? Então, esse é o movimento da diferença entre liderança e gerenciamento. E por isso que esse hábito, ele fala sobre a liderança pessoal. Aquilo que eu tomo por decisão de liderar na minha própria vida. O que eu quero para o meu próximo passo. Para alcançar o objetivo que eu quero chegar lá na frente. Tá? E aí um ponto que ele traz aqui, que é inclusive o encerramento da nossa aula com um exercício, que ele fala que fica muito mais fácil tomar qualquer decisão, fazer esse desenho do nosso do nosso dever cumprido, pelo que eu quero ser lembrada. Ele fala que isso é fundamental, que tenha a missão. Você tem a clareza do que você veio fazer nesse mundo. Cada um de nós veio à Terra. Eu já contei isso para vocês em algum outro momento, que a Terra ela tem 3 funções básicas. Ela é hospital, escola e hotel. A gente vem para nos curar por meio dos relacionamentos.
a gente aprende e evolui, e a gente se diverte muito. Nada nos falta nesse lugar. Só que para a gente viver essa experiência terrena, essa experiência humana, a gente precisa ter clareza de qual é a nossa missão, qual é a minha parte, qual é a parte que me cabe do milagre na vida da Dani, no milagre na vida da Lena, da Cris que vai assistir, da Angel. Qual é a minha parte na contribuição com a vida de cada uma que toca esse canal? Qual é a parte da contribuição de cada uma de vocês ao entregar um sabonete, ao praticar uma fisioterapia, ao atender uma pessoa, ao prestar um serviço para um diretor, ao conversar com o orientador da tese? Qual é o seu papel nessa terra? Se lá no exercício inicial você sentiu que tinha muito para viver, que sua missão ainda não está cumprida, agora é a hora de você descobrir qual é a sua missão aqui. Para além dos papéis que te impuseram ao longo da vida. Entende? Para além dos rótulos. Para além das expectativas que as pessoas criaram. Então, como que vai ser esse exercício? Eu até grifei aqui uma coisa que ele fala assim, ó. O hábito, é isso que o hábito 2 estabelece, que não precisamos conviver com papéis errados uma vida inteira. A gente pode reescrever. Então, deixa eu ampliar aqui para compartilhar com vocês a tela. Deixa eu ver. Acho que foi demais. Então, vocês vão fazer 3 círculos. Opa. Vocês vão poder fazer isso com calma depois, tá? Vou deixar as perguntas guia para vocês. Como definir, então, uma missão de vida, né? A sua missão. Gente, cadê eu aqui? Ah, aqui. É a intersecção de 3 círculos que gera a sua missão. Então, a primeira pergunta que você tem que responder, o que você deseja ser a nível de caráter? Quem assistiu às primeiras aulas viu que existem os princípios os princípios não, os valores éticos e de caráter e valores como que chama? Da personalidade. Então, aqui não é sobre personalidade, não é sobre ser magra, não é sobre ser bonita, inteligente, não é sobre ser bem relacionada, não é sobre ter nada nesse momento, é sobre ser o que está alinhado com o seu caráter. Do ponto de contribuição, do ponto de promoção da paz, do ambiente onde você está. Eu, por exemplo, quando fiz esse exercício, revisitando lá minhas anotações dessa aula, quando eu fiz essa aula pela primeira vez, foi em 2022, 2021. Alguma coisa assim, tá? 2021, se eu não me engano. Lá estava escrito no meu caráter que eu queria ser semeadora. Semeadora. E é muito louco isso, porque quando você tem a clareza disso, isso tornou quase que um mantra para mim. Quando eu vou dar uma palestra num ambiente escolar, seja para alguém que promove ambientes para crianças se desenvolver, eu convoco essas pessoas, convido essas pessoas a se tornarem semeadoras de tâmaras. São pessoas que vão semear sementes, mas que muitas vezes não vão ver o fruto. Então, no nível do caráter, o que você quer e deseja ser? Você vai colocar isso aqui.
No nível do fazer, qual é a contribuição e as conquistas que você deseja ter fazendo isso, sendo quem você é? Quais são as conquistas que você quer alcançar? Quais são as contribuições que você quer fazer? Eu tenho aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vou ler para vocês, porque está muito rabiscado isso aqui. Eu coloquei aqui que eu quero reduzir a violência do país. E aí eu coloquei aqui que eu quero capacitar as pessoas a se posicionarem nos relacionamentos delas. Que é essa contribuição, né? Eu coloquei de alcançar 10% da população em 10 anos. É bastante coisa. População Brasil, né? É muita coisa. Coloquei aqui, ó, dia 6/5/2033, vai ser minha data. Essa aula não vai ficar gravada, mas vocês vão ter, vocês vão ouvir falar disso. E eu falo que eu sou semeadora de tâmara, porque talvez eu não veja o resultado desse trabalho no curto prazo, médio prazo, tá? E conquistas, eu quero ter uma escola das mulheres livres, eu já contei isso para vocês. Quero ter a cooperativa, quero promover um ambiente facilitador por meio dessa cooperativa, onde mulheres vão se fortalecer emocional e financeiramente. E quais são, o terceiro círculo aqui, quais são os valores e princípios nos quais o ser e o fazer estão fundados. Isso aqui ele fala, ó, os paradigmas nos quais o ser e o fazer estão fundados, porque isso aqui é mutável. A gente vai arrancar o molde que colocaram em nós. Eu tenho o valor e o princípio da transparência, da honestidade, que eu trago do meu pai? Com certeza. Mas eu não preciso fazer tudo que ele fazia. Eu reescrevo a minha história. Entende? Quais são os valores e princípios que você tem aí no seu ser e no seu fazer? Quais são esses valores que o seu ser e o seu fazer estão fundados? Qual é a fundação? Qual é o alicerce? Então, ele fala que quando a gente determina a nossa missão, deixa eu diminuir aqui de novo. Quando a gente determina a nossa missão, fica muito mais fácil a gente sentir segurança, a gente sentir a orientação para onde a gente está indo, a gente não se sente mais perdida. Opa, cadê vocês, minha gente? Achei. Eu vou mexer aqui o som com vocês da minha tela. Então, isso é princípio para instaurar o hábito, comece com o objetivo em mente. É princípio para você se sentir segura, para você não se sentir perdida. É princípio para você se sentir empoderada. Vou ler aqui um trecho do livro, que ele fala que existem 4 fatores. Eu não quis aprofundar, porque só esses 4 fatores eu teria que ter uma aula inteira para explicar para vocês, mas eu vou contar o movimento aqui. Aí lá no audiobook vocês podem escutar o capítulo inteiro. Ele fala que existem 4 fatores que nascem daquilo aonde está o nosso centro. Então, vamos fechar aqui, vamos recapitular. Você precisa ser proativo, que é a sua capacidade de criar, é o primeiro hábito. E o segundo é começar com o objetivo em mente. Não é esse objetivo de curto prazo, é de longo prazo. Aquilo que pelo que você quer ser lembrada, tá? E aí ele fala que esse hábito ele só é instaurado quando ele é fundamentado pelo princípio da liderança pessoal, quando você exerce a sua capacidade de escolha, tá? E aí, o que ele diz? Que você vai ter muito mais condição de fazer escolhas assertivas quando você tem clareza da sua missão. E aí, ele dá um passinho além, que eu vou contar aqui para vocês, que existem 4 fatores
que são interdependentes, que faz aquela roda das missões girarem, tá? Vamos imaginar que aquela roda, aqueles 3 círculos estão dentro de uma engrenagem. Essa engrenagem é composta de 4 elementos. A segurança, deixa eu pegar aqui, a orientação, a sabedoria e o poder. São as engrenagens que, quando você tem no centro o que você quer, com o objetivo em mente, e esse centro está alinhado com a sua missão, ele diz assim: a segurança é a orientação clara e vou repetir. A segurança e a orientação clara geram a verdadeira sabedoria. E a sabedoria é a faísca, é o catalisador que gera a liberdade e dirige o poder. Isso aqui, só isso daria uma aula, porque ele traz lá no livro a profundidade da disfunção dessas coisas. Então, um exemplo que ele traz lá no livro: quando você coloca no centro da sua vida os seus filhos ou a sua maternidade. Eu cansei de atender mulheres assim. Aí os filhos vão embora, ela acha que a vida acabou. Ela se sente insegura, ela se sente perdida, porque o centro da vida delas era o filho. Então, quando você coloca algo no centro que não é a sua missão, aquilo que você tem em mente, pelo que você quer ser lembrada, você vai se sentir insegura, perdida, vai se sentir sem poder para fazer as coisas, porque depende desse centro, e vai achar que tudo aquilo que você pensa e tem os lampejos de sabedoria é descartado, porque te tira, vai tirar aquela pessoa, aquele algo, aquela situação do centro. Entende? Então, esse é um ponto que ele traz dos 4 elementos que daria uma nova aula. Inclusive, lá no meu estudo com o livro, com o meu mentor, ele fez esse encontro em 2 encontros, ele fez esse hábito em 2 encontros, porque é muito profundo esse movimento dos 4 elementos. Mas para vocês terem essa clareza, que o centro precisa estar alinhado com o que você veio fazer nesse mundo. Por isso, o exercício da missão. Tudo bem? Ó, então, ó, dá por encerrada essa aula. E eu vou dar um recadinho aqui bem rapidinho. Eu vou deixar gravando, porque depois eu vou tirar do ar essa aula. Eu estou no meu movimento aqui, profundo. É profundo. Eu vou até tomar uma água, porque hoje eu nem bebi água na aula, né? Aqui a brincadeira é com outro nível. Aqui a brincadeira é em outro nível. Bom, deixa eu fazer um resumo da ópera. Estava eu me posicionando na rede social como mentora de relacionamento, sim? Então, estamos juntos? Aí fui parar num grupo de mentoria, na qual a mentora me deu um novo direcionamento. E eu acatei, que mentor é mentor, e quando você está na presença de um professor, você tem que, né? Bom, eu sou essa que experimento. Enfim, meu ciclo com essa mentora se encerrou e eu não renovei e não vi sentido nas coisas que estavam acontecendo. E aí, nesse movimento de sai de um nicho, vai para outro, empreendedorismo, não sei o que, tarará, eu tive uma virada de chave do lado de cá, porque eu estou indo para os treinamentos presenciais, certo? Quero fazer isso. Quero treinar pessoas num presencial, dinâmicas e tudo mais. Mas nesse meu movimento aqui, eu tomei uma decisão de reativar o meu momento de quando eu fui coaching. E aí, só que aí tem um up. Por quê? Hoje eu não sou mais a pessoa que me formou lá em 2019. E eu já fiz não só uma, mas 2 outras formações em coach, inclusive em coach sistêmico. Então, qual é o meu presente para quem tiver interesse, tá? E vai ficar disponível essa aula aqui. Eu vou disponibilizar um formulário. É fazer processo de coach sistêmico comigo
de forma que a gente vai ter, eu vou ter, sendo bem íntegra com vocês, ainda não falei nada com ninguém, eu vou ter 10 vagas. E essas 10 vagas vão ser preenchidas da seguinte forma: preenchendo o formulário, você vai ter um processo, a gente vai conversar no 1 a 1 para eu entender se é o seu momento, se você está apta a passar pelo processo. Serão 8 encontros de encontros individuais, tá? Não vai ser em grupo, vai ser individual. E o valor do investimento vai ser R$100. Por que eu estou fazendo isso? E os R$100 tem um detalhe. Eu preciso de cases de sucesso. Eu preciso de resultado para voltar a me posicionar nas redes sociais como coach. Então, eu quero fazer um movimento pro bono. E esses R$100 de investimento, ele vai ser um investimento que, se você fizer as tarefas, ter o resultado, falar o depoimento e tudo mais, você vai ter o dinheiro devolvido na condição de você me indicar 5 pessoas. Ficou claro qual é a proposta? Passar por um processo de coaching sistêmico comigo, trocando R$100, e concluindo o processo com sucesso, alcançando seu objetivo, você tem os seus R$100 de volta e você me dá 5 indicações. As 5 indicações que vierem, que eu conversar no 1 a 1 e tudo mais, a gente vai conversar depois sobre isso, já vai ser no movimento pago. Então, eu tenho 10 vagas nesse sistema pro bono para testar e reativar todo esse conhecimento, sendo muito íntegra aqui com vocês, aplicando as ferramentas no 1 a 1, tudo de novo, tudo que eu já fiz um dia, fazendo de novo. E aí, depois desse movimento dos 10 pro bonos, aí eu passo para o movimento pago de novo. É só uma reativação dessa habilidade que eu tenho de atender no 1 a 1. Então, eu vou deixar disponível. Isso independe de tudo que a gente já conversou, tá, Lena? Isso é outro paranauê. Então, é para eu voltar a me posicionar nas redes sociais como coach de mulheres que querem se posicionar na vida, que querem realizar seus sonhos, uma coach de realização de sonhos mesmo, tá? Então, eu vou deixar aberto, disponível. Por que que isso vai ficar disponível por pouco tempo? Porque é meu aniversário, né, minha gente? Essa semana é meu aniversário, eu vou fazer 45 anos. Então, nada como o encerramento de um ciclo de vida para começar um novo ciclo. Então, eu vou deixar essa oportunidade aberta até dia 30. Até dia 30. Não agendou o horário comigo, não veio falar comigo, não quer, não tem problema. Eu fecho com quem topou e a gente segue, e aí depois a gente vê como vai ser o próximo movimento, tá? Esses encontros é para começar já em junho. Então, se fizer sentido para vocês, depois vocês me avisam. E aí as condições são essas, tá? Preciso de pessoas altamente comprometidas com os seus resultados. Porque o seu resultado vai ser o meu resultado. Entende? É a partir do resultado de quem topar que eu vou trazer novos clientes. E aí eu preciso conduzir pessoas, né? Eu entendo que abrir para as pessoas que já me conhecem são mais fáceis de confiar no meu trabalho do que para quem não me conhece, tá? Então, esse era o recadinho final que eu tinha para dar aqui. E eu vou encerrar a gravação. E se você ficou interessada, eu vou deixar o link aqui embaixo. Essa aula, inclusive, só vai para o ar amanhã, porque eu vou deixar o link aqui embaixo para você me mandar o seu formulário de interesse e a gente poder agendar um horário para ver se casa com o seu momento atual ou não, se você está apto ou não para passar por esse processo comigo individual, tá? Então, ó, um beijo grande no coração de vocês e até qualquer hora.